E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre MMC, mínimo múltiplo comum. Foi uma dúvida enviada pelo nosso amigo Carlos Henrique, que ele quer saber como é que, se existe uma forma rápida, não sei exatamente para que ele quer isso, mas isso serve muito agiliza muito na hora que você está fazendo alguma questão, né? Ou na hora que você está querendo programar alguma coisa no computador para fazer automático, né? Um MMC, um MDC. Ele quer uma fórmula para calcular o MMC entre dois números inteiros positivos, certo? Bom, para a gente fazer isso, e já de antemão, eu peço para você para se inscrever aqui no canal, para mandar suas dúvidas, para dar um joinha, comentar aí se você gostou do vídeo e, sobretudo, compartilhar com seus amigos para que a gente possa ter um acesso, para que essa informação possa chegar a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos basear em exemplos aqui. Ó. Se você faz um MMC, quando eu recebi essa dúvida, eu digo, eu vou responder fácil isso, porque eu sempre fiz isso, né? Quando você pega um MMC entre dois números, onde um número é divisível exatamente pelo outro, ou seja, neste caso aqui, ó, 4 é divisível por 2, ou 2 divide 4 exatamente, né? Porque 4 dividido por 2 dá 2 e o resto é 0. O MMC será sempre o maior número. E aí isso é justificado quando você pega lá o 4 e faz aquele método, né? 4 dividido por 2. Aí você divide por 2, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, depois você coloca o 2 de novo aqui, aí divide o que puder aqui pelo 2. 2 dividido por 2, divide. 1 não precisa mais porque você faz essa decomposição em fatores primos entre si, dos dois números, até encontrar o 1. E aí você multiplica esses fatores primos aqui, você vai ter 2 ao quadrado, que é exatamente 4, que você percebe que é exatamente o MMC entre 4 e 2. Se você fizer qualquer outro exemplo, ó, MMC entre 6 e 3. 6 é divisível exatamente por 3? É, porque 6 dividido por 3 dá 2. Então o MMC entre esses dois números será 6. Se você voltar a fazer esse processo aqui, você vai verificar que é verdade. Vamos só para cumprir o papel, ó, 6 e 3. Bom, primeiro você divide por 2. O 6 dividido por 2? Sim, dá 3. O 3 dividido por 2? Não, então fica 3 mesmo. Depois ninguém divide mais por 2, mas divide por 3, que aqui vai dar 1 e aqui 1. Acabou o MMC, e aí eu multiplico os fatores primos, 2 vezes 3, 6, que é exatamente o que nós vimos aqui. Beleza? Muito bem, isso é uma coisa. Aí, por isso que eu vou responder fácil a questão do Carlos Henrique, não é? Que mandou para a gente. Mas aí eu digo, ó, vamos ver então se eles não forem divisíveis, se eles forem primos entre si, os números que eu quero calcular o MMC. Se forem primos entre si, vamos imaginar aqui 5 e 3. Ora, o MMC entre 5 e 3 vai dar exatamente o quê? Quando eles forem primos entre si, o MMC vai ser sempre a multiplicação deles. 3 vezes 5, 15. Beleza? Vamos ver se é verdade isso? Ó. É só você fazer 5 e 3. Como eles são primos entre si, eu divido por 3, aqui vai dar 1, aqui não, o 5 não divide por 3, fica 5. Depois eu divido por 5, encontrei tudo 1 no final, multiplico os primos entre si, né? Dados por essa decomposição, vai dar exatamente 15, que você observa que é exatamente o número, a multiplicação entre os dois números onde eu quero alcançar ou quero encontrar o MMC. Então você percebe daí que quando você tem números divisíveis um pelo outro, o MMC é sempre o maior. Quando você tem números que não são divisíveis um pelo outro, ou seja, que eles são, na verdade não é isso, que eles são primos entre si, o que significa dizer que eles só dividem por ele mesmo e por 1, então o MMC vai ser a multiplicação deles. Ora, existe uma teoria da álgebra que explica isso, mas não é o objetivo desse vídeo. Tá? Acho que não é nem o objetivo da dúvida do Carlos. Mas aí, basta você encontrar um contra-exemplo para poder verificar que isso não é válido para todos os casos, porque é válido para quando não for divisível pelo outro, exatamente, quando forem primos entre si. Mas beleza, aí imagine o seguinte caso, o MMC entre 6 e 4.
Ora, entre 6 e 4, 6 não é divisível por 4 exatamente, e nem são primos entre si, porque eles são pares, todos eles dividem por 2, não é? E aí, o MMC entre isso aqui é quanto? Né? Se você for fazer a decomposição em fatores primos, você vai perceber, dividindo por 2 dá 2, dá 3, dividindo por 2 dá 1, dá 3. E agora, divido por 3 para poder dar tudo 1 aqui. Multiplicando os fatores primos, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. Então, o MMC entre 5 e 4 é 12. Ora, e aí? Qual regra? O que é que eu posso fazer, então, nesse tipo de caso? Observe o seguinte. Se você pegar o número 6 e tentar dividir pelo número 4, você não vai conseguir. Quer dizer, você não vai dividir exatamente. Mas se você simplificar, ou seja, dividir o 6 e o 4 pelo maior número possível, ou seja, reduzir essa fração a uma fração equivalente menor possível, ou seja, uma fração que não possa ser mais reduzida do ponto de vista de números inteiros, você vai dividir isso aqui, por exemplo, por 2. Né? Você vai dividir o 6 por 2 e o 4 por 2. O que vai resultar em quê? 6 dividido por 2, 3. E 4 dividido por 2, 2. Aí você percebe que você vai encontrar uma fração equivalente à primeira, 3 meios. E aí me diga, se você pegar esse... Agora eu vou apagar essa divisão por 2 aqui, para limpar um pouquinho a coisa, né? Então a gente sabe o quê? Que simplificando tudo isso por 2, eu vou ter 3 meios. Ou seja, esta fração é exatamente igual a essa. E aí observa, se você multiplicar em x, ou aqui, o que é que você vai encontrar? Não vai encontrar exatamente o 12? E o que é o 12? O 12 não é exatamente o MMC entre 6 e 4? É, né? Beleza? Mas, Cláudio, será que isso vale para todos os casos? Não sei. Vamos olhar? MMC. Vamos pegar um outro caso parecido. 8 e 6. Bom, sem decompor em fatores primos, vamos fazer usando essa técnica aqui, ó. 8 dividido por 6. Se eu pego 8 dividido por 6, eu vou simplificar essa fração dividindo ela toda, ou seja, numerador e denominador, pelo máximo número que divide os dois. Isso aí tem um nomezinho na matemática que chama MDC, né? É o máximo divisor comum. Então, quem é o número máximo que divide o 8 e o 6 ao mesmo tempo? É o 4? Não, porque o 4 só divide o 8. É o 3? Não, porque o 3 só divide o 6. Então, continua sendo o 2, né? Porque o 2 divide tanto o 8 quanto o 6. Ora, dividindo então tudo isso aqui por 2, a gente vai encontrar uma fração equivalente chamada 4 terços, né? Porque 8 dividido por 4, 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Agora me diga, quanto é, multiplicando em x, quanto é 3 vezes 8? Não é 24? Quanto é 6 vezes 4? Não é 24 também? Então, eu posso garantir, será que posso, que o MMC entre 8 e 6 é 24? Vamos decompor, fazer o MMC do jeito que a gente conhece. Dividindo por 2, 8 por 2, 4, 6 por 2, 3. Dividindo de novo por 2, 4 por 2, 2, 3 não divide por 2, deixa lá. Ainda tem uma possibilidade de dividir por 2. 2 dividido por 2, 1, e deixa o 3, porque o 3 não é divisível por 2. Por último, divido tudo por 3, vai dar 1 e 1. Acabou o MMC. Vamos multiplicar os fatores primos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Exatamente o número que nós encontramos usando esse método aqui. É claro que esse método ele é comprovado. Como eu disse, na álgebra, no estudo da álgebra, você consegue comprovar isso, porque você tem conceitos algébricos que definem MMC e MDC. Mas, para efeito desse vídeo, nós não vamos mostrar isso aqui agora, né? Até porque não cabe na dúvida do Carlos. Mas se você quiser que a gente demonstre, poste aí nos comentários que a gente faz outro vídeo só demonstrando isso, que a gente usa inclusive um método da indução finita para fazer a demonstração. Muito bem. Mas se eu pudesse então, para concluir, mostrar um caso geral desse MMC,
dessa forma de fazer MMC, que aí serve para todas as possibilidades, inclusive para aquelas duas primeiras, quando forem divisíveis por 2, ou quando eles forem divisíveis entre si, não é? Ou quando forem primos entre si, serve também. Seria essa maneira aí, ó. O MMC entre um número A e um número B vai ser exatamente igual a o número A multiplicado pela divisão do número B pelo MDC entre A e B, ou seja, o máximo divisor comum entre os dois. Ou pode ser igual ao número B multiplicado pelo número A dividido pelo MDC entre A e B. Que foi exatamente o que nós fizemos aqui, não é? Olha, vamos fazer esse outro exemplo aqui, até em vermelho. O exemplo do 6 e do 3, né? 6 e 3, se você pegar aqui o 6 dividido por 3, você pode simplificar isso, não pode? Tudo por 3, não é? Então aqui você vai ficar com 2 e aqui você vai ficar com 1. Não é isso mesmo? Aí me diga, se eu multiplicar, veja, ó, o que foi que eu fiz? Eu peguei a fração e agora simplifiquei, ou seja, dividi ela pelo MDC entre os dois números, e agora eu estou pegando qualquer um deles. Vou pegar o 6, que seria o A, e vou multiplicar pelo B, né, que no caso vai ser, o B aqui vai ser o 3, pelo B dividido pelo MDC. Você lembra qual é o MDC? O MDC não era 1, então eu vou pegar o 3 e dividir pelo MDC entre 6 e 3, que foi 3. Ou seja, o máximo divisor comum entre o 6 e o 3 é 3. Isso aqui então vai dar 6 vezes 3 dividido por 3, 1, que é exatamente igual ao 6. Percebeu que é a mesma coisa? Quer dizer, serve para todos os casos? Vamos fazer só para a gente concluir o último exemplo aqui. MDC entre 5 e 3. Você pega o 5 e divide por 3. Aí a pergunta que a gente fica é: existe algum número aí que dividido por um pelo outro dá exatamente igual? Dá para eu dividir o 5 e o 3 por um número único? Né? Ou seja, lembra que a fórmula, a expressão padrão não é essa? Então eu tenho que encontrar um número, tá? Por exemplo, pegar o A e multiplicar pelo B, que no caso é o 3, dividido pelo MDC entre A e B. Ora, qual é o número que divide 5 e 3 ao mesmo tempo? Só tem um, eles são primos entre si, é 1. Então, 3 dividido por 1 dá 3 mesmo. Então, eu vou ficar com 5 vezes 3, que é exatamente igual ao 15 que nós havíamos encontrado. Certo? Então, essa aqui é a expressão, ou as duas expressões que você pode generalizar para encontrar o MMC entre dois números inteiros positivos. Ok? Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Deem um joinha, não esqueçam de se inscrever e compartilhar. E espero que tenha resolvido a dúvida do Carlos. Forte abraço, fiquem com Deus e tchau.